Shalom, shalom, Lara Tov a todos, que Yahweh nos abençoe, no nome de Yahushua HaMashiach. Vamos dar aqui início, andamento a esses versículos que foram traduzidos. Infelizmente, muitos manuscritos gregos adulteraram vários versículos, outros foram traduzidos por falta de conhecimento. E esse é um dos versículos mais importantes para mim da Escritura de adulteração, porque ele criou uma doutrina gigantesca, uma doutrina conhecida como a Trindade, ou três pessoas num único Deus, como os cristãos falam, né? Os romanos, os evangélicos e todo tipo de gente que segue esse cristianismo romano, que foi elaborado dentro de um contexto pagão em Roma. O problema é que esse verso, que nós vamos falar em especial hoje, Mateus 28:19, ele tem história verídica, ele tem documentos verídicos, que ele foi um versículo introduzido a partir de um período de tempo por um amigo que está aqui do lado. Tá vendo a fotinho dele aqui que a gente colocou? Memória de Eusébio de Cesareia. Quem foi esse Eusébio de Cesareia? Eusébio de Cesareia era um copista, um tradutor, um linguista na época do segundo século, que ele fazia as traduções para o Papa Dámaso, né? E aí o que aconteceu? Houve uma grande controvérsia na época, quando os discípulos morreram. Aí essa igreja pagã cristã assumiu o lugar para se ensinar os ensinos do Mashiach, mudando o contexto do nome, mudando o contexto, criando a igreja no lugar de Israel, colocando a doutrina da substituição, que Roma era a capital agora da fé mundial e não Jerusalém, Jerusalém, que os católicos entraram no lugar dos judeus e os judeus foram jogados numa lata do lixo. Esse é o contexto do cristianismo moderno, né? E eles adulteraram diversas passagens para provar que isso foi verdade, mas existe códices, existem documentos que mostram o contrário. E esse Eusébio de Cesareia, um copista, ele um dia, com toda a discussão sobre a doutrina da Trindade, de Tertuliano, que você deve estar careca de saber, ou quem não conhece vai ter uma noção básica hoje que eu vou explicar aqui. E esse Papa tinha oficializado a doutrina da Trindade e falou assim: ó, você precisa agora fazer um manuscrito que contém essa citação da Trindade. Então você vai criar um verso, não um, mas dois. Eles criaram não só Mateus 28:19, mas 1 João 5, 7 e 8, que é as duas passagens das Escrituras que falam mostram a possível trindade. Trin é três, dade é deuses. Mostram um possível três deuses, né? E nós sabemos que a Torá fala que Yahweh é um. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Errad. Errad é um. Então, como que ele pode ser três? Ah, mas Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo, é a mesma pessoa e etc. Enfim, o Papa Dámaso enfia uma bela de uma faca na goela do Eusébio, ó. Ou você acha um verso aí pra gente acabar com essas controvérsias de diversos pais da igreja, Ário, que era os testemunhos de Jeová de hoje, Sabeliano, que eram os unicistas modernos de hoje, os unicistas modernos, né? Sabelianos, que são aqueles que falam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Jesus, e os testemunhos de Jeová é que o Messias era um Deus minúsculo, que eles falam, né? Um Criador minúsculo, enfim, e a Trindade, que era a vaca sagrada do carro forte do cristianismo. E aí o que aconteceu? Com a faca no pescoço, Eusébio de Cesareia foi obrigado a fazer um manuscrito e introduzi-lo dentro do cânone chamado Bíblia Sagrada, que de sagrado nós sabemos que não tem nada. Foi cópias da Igreja Católica, muitas coisas erradas. Então, a escritura, ela existe? Existe. Ela tem provas? Provas. Ela é pura? Sim, aqui não foi mexida. Agora, como que a gente vai saber qual que não foi mexida se a gente não conhece a história da criação da Bíblia? Então, esse Eusébio de Cesareia,
ele apareceu com essa ordem batismal. Ele já tinha feito essa tradução do livro de Mateus antes dessa obra batismal, e ela estava escrita diferente da depois que o Papa Damaso pediu para ele. Vamos ler só um pouquinho da história dele aqui, que eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam entender. Aqui está um resumo de todas as enciclopédias que existem no mundo, falando da história de Mateus 28:19. Eu não vou ler tudo, eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo para você ler tudo, tá? Eusébio de Cesareia nasceu em 275, 30 de maio de 339, chamado também de Eusébius Panfili, Eusébio amigo de Panfilo. Foi o bispo de Cesareia e é referido como pai da história da igreja, porque nos seus escritos estão os primeiros relatos quanto à história do cristianismo primitivo. O cristianismo, não dos nazarenos, tá? Dos cristãos que se distanciaram dos nazarenos israelitas, da fé verdadeira. Aí criou o cristianismo, que eu já tenho um vídeo no meu canal sobre isso. Seu nome está ligado a uma crença curiosa sobre uma suposta correspondência entre o rei Edessa, Abdgaro e Jesus Cristo. Eles vão falar aqui na linguagem que eu tô lendo da história, né, irmãos? A gente sabe que é Yahushua, mas está escrito aqui, eu não posso mudar, né? Eusébio teria encontrado as cartas, inclusive as copiado para a sua História Ecclesiae. Vamos ver. A Enciclopédia Britânica, o que ela fala? 11ª edição, volume 3, página 365, 366. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo, eles falam, né, que era o nome do Messias, que em hebraico é Yahushua. Essa aqui é uma visão cristã, né, das enciclopédias, por isso que vai ter sempre esses nomes pagãos. Mas vamos ler de novo. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Por quem? Pela Igreja Católica no 2º século. Opa! Até a enciclopédia cristã fala isso. Volume 3, página 82. Sempre nas fontes antigas menciona o batismo em nome de Jesus Cristo, que a gente sabe que é o nome do Messias. Então, não tinha isso. Enciclopédia da Religião, Caney, página 53. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, o pai, você conhece o Senhor aqui, Jesus Cristo, que é Mariá, né? Mariá é um título de Yahweh, que é Mariá e Yahushua. Aí eles colocam o Senhor Jesus Cristo. Até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no 2º século. Antes do 2º século, todas as imersões eram feitas em nome do Mariá e Yahushua, ou que eles colocam aqui em Senhor Jesus Cristo, nessa enciclopédia. Enciclopédia Católica aqui tem um número aqui e tal. Volume 2, página 365. Aqui o católico reconhece que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Aqui, ó, tá vendo, ó? Nessa enciclopédia diz que o católico que eles mudaram o batismo da Igreja Católica. Eu, quando comecei a minha caminhada, eu fui numa freira, num convento, pedi para fazer uma entrevista com ela, que na época os meus parentes eram todos católicos, então eu ia fazer uma entrevista com ela para falar que eu estava com dúvidas sobre a minha fé, que eu queria ouvir da boca dela. Aí eu fiz uma entrevista com essa mulher, eu mostrei para ela que o batismo, Atos 2:38 e Mateus 28:19, qual que estava certo. Ela falou assim, não, realmente o batismo era feito como os apóstolos, né, em nome de Jesus Cristo, na época ela falou para mim. Mas a Igreja Católica mudou, né, por nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo catecismo da Igreja Católica. Eu falei, beleza, isso que eu queria saber. Então já está confirmado. E logo no começo da minha caminhada, eu já tinha a resposta da própria freira, lá que eu fui lá. Enciclopédia de Religião, Hastings, volume 2, tal. O batismo cristão era administrado usando o nome, do Mashiach, eles colocam de Jesus. O uso da forma trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. Quando eles falam igreja primitiva, eles estão falando dos apóstolos. Eles não estão falando... Deixa eu arrumar a cadeira aqui. Eles não estão falando dos nazarenos, né? Eles colocam igreja primitiva. Só que a igreja primitiva era os nazarenos. Depois se tornou no cristianismo. O batismo foi sempre em nome... Eles falam aqui, do Senhor Jesus Cristo, que era o nome de Mariá e Yahushua. As enciclopédias falam claramente sobre isso. Até o tempo de Martim Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Lembra de Justino, hein? Na página 377, volume 2, Hastings, comentário de Atos 2:38, diz: o nome
é o antigo sinônimo de pessoa. Pagamento foi sempre feito em nome de alguma pessoa, referente à propriedade. Portanto, alguém batizado em nome de Jesus Cristo torna-se sua propriedade pessoal. Nova Enciclopédia Internacional. O termo Trindade se originou com Tertuliano, que é o pai da igreja, que os evangélicos amam também. Tertuliano diz que ele era uma bênção, mas era o fundador da igreja católica. Padre da igreja católica romana, tá? Aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, dentro dos escritos de Eusébio de Cesareia, que ele escreveu várias traduções, contém 17 citações, vou pôr aqui para você ver, ó, 17 citações em seus trabalhos antes do Concílio de Nicéia, quando o Papa pediu para ele fazer uma tradução. Como que ele traduziu antes aqueles manuscritos originais? E como que ele traduziu depois de Nicéia? Eusébio cita Mateus 28:19. Como? Eu tenho esse livro em casa, eu esqueci de trazer, tá? Que é o Eusébio de Cesareia, que é a história dele. Então, conta toda a história dele, fala exatamente na página 78 o que está ali, está escrito aqui, ó. E de fazer discípulos de todas as nações em quê? Em meu nome. Não fala, quando ele traduziu dos antigos manuscritos em hebraico e depois traduziu para o grego, não fala para batizar em nome de ninguém. Mateus 28:19 falava assim: e de fazer discípulos de todas as nações em meu nome, sem mencionar a ordem do batismo da Trindade, ó. Eusébio não citou antes, mas que ele foi pressionado depois, ele teve que colocar. Em seus escritos após o Concílio de Nicéia, o formulário tradicional, incluindo a forma do batismo da Trindade, é encontrado 5 vezes, ó. 5 vezes eles foram encontrados. Tá vendo aí? Ó, que é nessa coluna aqui embaixo. No quadro abaixo, não foi identificado todas as citações, apenas as referências das 17 citações era ora elucidado. Constata-se que Eusébio indica que a inclusão trinitariana de Mateus esteve alterado em algum ponto, ó. Ou seja, a partir do estabelecimento do dogma. Antes era de um jeito, depois ele mudou os escritos dele para o outro. Essas 17 citações, aqui, ó, elas falavam sobre imergir em nome do Machia. E essas 5 aqui, ó, que é essa aqui, ó, formulário de número 5, ó, prova do Evangelho, comentário dos Salmos, tudo são os livros dele, ó. Nesse aqui, ele coloca 17 citações que eram em nome do Messias. E na mesma documento dele, ele coloca só 5, que era em nome da Trindade, porque foi depois do Concílio de Nicéia. Isso é documento, não é invenção de ninguém, entendeu? E aí, olha só, eu vou só ler aqui, vou deixar isso daqui para você ler. Eu só vou ler agora, segundo o Morey, o professor de judaísmo, que é um messiânico do período do Segundo Templo, da Universidade Hebraica de Jerusalém, David Flusher, que, se eu não me engano, ele não é nem messiânico, desculpa, ele é judeu tradicional, ele estudou sobre isso e também confirma o que nós estamos ensinando há muitos anos. Em seu livro Judaísmo e Origens do Cristianismo. Tem até esse livro para vender, volume 1, página 156. A expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não foram mencionados em todas as citações de Matitiarro, que é o nome verdadeiro de Mateus, 28:19, nos escritos de Eusébio, anteriores ao concílio cristão de Nicaia, que é Nicéia, 325, sob a supervisão do imperador Constantino, que pediu para os papas fazer um monte de ordem para provar a Trindade e acabar com a briga que estavam lá sobre quem era o Messias. Não sabem quem é Yahushua e nunca vão saber. O texto de Matitiarro, Mateus 28:19, antes do referido concílio, era o seguinte: ide e tornai todos os gentios discípulos em meu nome, ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Era essa a fórmula que estava nos originais. Até o judeu tradicional, que nem crê no Messias, fala que isso é histórico. Eu vou deixar todas essas enciclopédias aqui no rodapé, tá? E aqui eu termino, ó. Os apóstolos todos faziam a imersão em nome de Maria, que é o soberano Iá, e Yahushua. Aí tem todos os versículos aqui na escritura do verdadeiro nome, na 4ª edição, né, atualizada, essa edição chamada A Mulher Pode Ser Vendida. Em todas as edições do verdadeiro nome, essa escritura mostra como que era a ordem de verdade para imergir
as pessoas, que nunca foi em nome de uma trindade que significa três deuses. Então eu vou abrir aqui para você e vou mostrar aqui. Ó. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, imergindo-os ou realizando-os a mikvah, a imersão em meu nome. É assim que está a escritura. Agora, olha o problema. Se criou uma doutrina mundial de três deuses e todos os efraimitas seguem. E a verdadeira imersão, vou mostrar aqui para vocês, está em Atos. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos abrir aqui no verdadeiro nome. Atos 2, 38. Para você saber, ó. Mateus. Vamos ver aqui. Lucas. João. Acabar aqui 2:38. Já. Ó. Atos 2, versículo 38. Todas as imersões, todas, de Atos até Apocalipse, todas as cartas dos apóstolos, dos discípulos, eles imergiam em nome de Maria e Yahushua. Deixa eu aumentar aqui para você, antes da gente terminar, e eu termino com chave de ouro. Essa é uma doutrina terrível que foi introduzida nas escrituras, mas no verdadeiro nome foi resgatada, né? Porque nós não acreditamos em três deuses, nem dois e nem um único unicismo, mas acreditamos que Yahweh se manifesta através do Mashiach. Essa é a doutrina do Pai e do Filho. Não é dualismo, como os testemunhos de Jeová ensinam, mas a Errad, que é o Pai manifesta a sua vinda na terra através de Yahushua, que é a manifestação do Pai em carne, e o seu Rua, o seu espírito é dado para todos os israelitas. Não tem nada de trindade, de dualismo ou unicismo. É a manifestação de Yahweh em carne, tá bom? Então, Kefa, Pedro, disse-lhes, fazei chuv, ou retornem, ou façam techuvá, retornem, ó, e cada um de vocês seja imerso em nome do soberano Yah, que é Maria em português, em hebraico, em português é soberano Yah, Yahushua Hamashia, ou Yahusha Hamashia, para o perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Ruach HaKodesh, do sopro separado, ok? É assim que está. E a ordem de Mateus 28, 19 está assim, ó. Matitiarro 28, 19, na escritura do verdadeiro nome, está resgatada há muitos e muitos anos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Está entre conchete, porque não está nos originais, mas era para imergir, né? Em meu nome, ou fazer a imersão em nome do Mashiach. Foi isso que aconteceu em Atos 2:38 e foi isso, e é isso que nós fazemos nas imersões. Você tem que saber a doutrina do Mariá. Quem é o Mariá e Yahushua? Então, meus irmãos, a gente precisa compreender quem fez as traduções para que você não acredite em ninguém. Então, a escritura do verdadeiro nome já tem 30 anos quase no mundo, sempre ensinando que nós fazemos a imersão no nome de Maria e Yahushua. Um nazareno imerge em nome de Maria e Yahushua. Um cristão imerge em nome de Jesus ou Pai, Filho e Espírito Santo. Nazareno usa as escrituras originais, ok? Que Yahweh te abençoe e te guarde nessa tarde. Espero ter ajudado, né? Não esqueça, você vai encontrar no site verdadeiro-nome.com.br, na edição A Mulher Pode Ser Vendida, nessa escritura, né? Maravilhosa, foi feita, uma das melhores que já foi feita, a gráfica acertou direitinho dessa vez, né? E nós estamos divulgando. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Lembrando também que a quarta-feira, dia 17, é o Ano Novo Israelita, dos nazarenos e de todos os israelitas do mundo inteiro. Então, no amanhecer, nós estaremos celebrando mais um ano no calendário solar de Enoque. E eu vou fazer um vídeo sobre isso por cima, né, para você entender sobre esse ano novo, tá bom? Que Yahweh te abençoe e te guarde,
e seja imerso em nome de Maria e Yahushua. Shalom, shalom.